farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 293ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é voltar ao princípio. As primeiras palavras da Bíblia são as seguintes: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gostaria de colocar-te uma pergunta. O que é que tu farias se pudesses voltar ao princípio? Imagina, se pudesses apertar um botão de reset na tua vida, voltares ao ponto zero de um erro que tu cometeste, de uma palavra com que magoaste alguém, de uma decisão que te afastou de uma pessoa que amas. Quem não gostaria de ter uma segunda oportunidade, um novo começo? A Bíblia começa com duas palavras poderosas: no princípio. E hoje quero mostrar-te que a mensagem do Evangelho, ou seja, das boas notícias de Deus para ti, é exatamente sobre isso. Deus oferece a cada um de nós, e a ti em particular, um novo princípio. O primeiro versículo da Bíblia diz então: no princípio criou Deus os céus e a terra. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Desde logo, a Bíblia estabelece a verdade mais fundamental de todas, que Deus é o autor de tudo. Ele é causa não causada. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. E ele, por um ato soberano da sua vontade, trouxe à existência tudo o que nós conhecemos e até o que desconhecemos. E ao lermos o restante do capítulo 1, vemos a narrativa da criação. E após cada ato criativo, Deus olha para o que fez e diz: é bom. Havia ordem onde havia caos. Havia beleza onde havia escuridão. Havia vida onde havia vazio. E o apogeu da criação foi o homem e a mulher. Gênesis mostra-nos que Deus criou-os à sua própria imagem. Havia um relacionamento perfeito. Relacionamento perfeito com Deus. Andavam com Ele em comunhão. Relacionamento perfeito consigo próprios. Não havia vergonha. Relacionamento perfeito um com o outro. Havia unidade e amor. E relacionamento perfeito com a criação. Eles eram mordomos, cuidando de toda a criação. Foi assim no princípio de Deus. Um plano perfeito. Um começo imaculado. Vemos ali a vida como Deus a idealizou, cheia de propósito, alegria e comunhão com Ele. Mas todos nós sabemos que essa não é a realidade em que nós nos encontramos hoje, não é verdade? O que é que aconteceu? A história continua em Gênesis, no capítulo 3. O homem e a mulher, tentados pela serpente, duvidaram da bondade de Deus e desobedeceram ao único mandamento que Deus lhes deu. E eles quiseram ser como Deus, decidindo por si próprios aquilo que era bom e o que era mau. E esse ato de rebeldia, esse pecado, quebrou tudo, destruiu tudo. Foi o princípio do fim, daquela perfeição. O relacionamento com Deus foi quebrado. Eles esconderam-se dele. O relacionamento consigo mesmos foi quebrado. Eles sentiram vergonha. O relacionamento um com o outro foi quebrado. Eles começaram a acusar-se um ao outro. O relacionamento com a criação foi também quebrada. A terra foi amaldiçoada. E esse mesmo problema passou a toda a humanidade. E é assim que Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado não é apenas fazer coisas erradas. O pecado é a condição de se estar separado de Deus, o autor da vida, o que faz com que, consequentemente, se façam coisas erradas. E é por isso que nós sentimos esse vazio, essa culpa, essa sensação de que as coisas não são como deveriam ser. É o eco daquela queda. É a prova de que precisamos desesperadamente de voltar ao princípio. É aqui que a mensagem de Deus para nós se torna gloriosamente boa. Deus não nos abandonou no nosso estado caótico e de separação. Do mesmo modo que no princípio Deus agiu sobre o caos e as trevas, Ele decidiu agir agora sobre o atual caos e as atuais trevas que afetam toda a humanidade. O Evangelho de João, ao apresentar o Senhor Jesus Cristo, faz uma ligação fantástica. Ele volta no princípio. No capítulo 1 do Evangelho de João, logo no início, lemos assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. Lemos isto em João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Quem é essa palavra? João revela que é o Senhor Jesus Cristo. João está a dizer-nos, aquele que estava lá no primeiro princípio, no princípio, é o mesmo que agora nos veio resgatar do caos e das trevas em que nós nos encontramos. E ele confirma isso quando mais adiante diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu ou habitou entre nós. Diz isso no capítulo 1, versículo 14.
O Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, entrou na nossa história de morte. O Criador veio à sua criação. E para quê? Para iniciar um novo princípio. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele morreu na cruz, levando sobre si o castigo pelo pecado que nós merecíamos. E ele ressuscitou, derrotando a morte e o pecado que nos separavam de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo fez o reset, por assim dizer, cósmico. Ele pagou o preço para que todo aquele que nele crê possa ter um novo nascimento, um novo começo, um novo princípio. Portanto, eu volto à pergunta inicial. O que é que tu farias se pudesses voltar ao princípio? O Senhor Jesus Cristo está a oferecer-te exatamente isso hoje. Ele não te está a oferecer uma mera religião ou uma lista de regras. Ele está a oferecer-te um novo princípio de vida. Um novo princípio no teu relacionamento com Deus. A culpa é removida, a dívida é saldada. Podes ser reconciliado com o teu Criador e tornar-te até seu filho e chamá-lo de pai. Um novo princípio no teu relacionamento contigo próprio. Em Cristo descobres o teu verdadeiro valor e a tua verdadeira identidade. Um novo princípio de propósito. A tua vida ganha um novo significado para glorificares aquele que a criou. Sabes como é que recebes este novo princípio? Não é pelas obras que tu faças. Não é por merecimento que tu não mereces. É pela fé. Primeiro, reconhece, admite que o teu pecado te separou de Deus e que precisas de um Salvador. Segundo, crê que o único Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados e ressuscitou, pois só Ele te pode salvar dessa realidade. Ele é o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Ou seja, um novo princípio. Se alguém está em Cristo, é o que lemos. Como é que uma pessoa fica em Cristo? Crendo nele? Quando percebes que Cristo foi à cruz por ti e tu crês nessa verdade, vês-te e és visto em Cristo. Ele estava na cruz em teu lugar. Crendo nele, agora, vês-te nele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, tudo se fez novo. Um novo princípio. O que tens que fazer então para que não tenhas dúvidas? O que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que